Os irmãos podem se assentar, amém? Vamos orar pelas crianças também, amém? Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu coloco a vida das crianças diante do Senhor, a vida do Cauã, do Cauê, a vida da Selena, Senhor Jesus, a vida do Gustavo, a vida do Lucas, Senhor Jesus Cristo, a vida do Bernardo, da Alice, e de cada um daqueles, Senhor Jesus Cristo, que nasce e cresce diante da Tua palavra, do Teu Evangelho, a vida da Manuela, Senhor Jesus. Vá de encontro a cada criança, Senhor Jesus Cristo. Vá de encontro aos seus pais, aos seus familiares, daqueles que são responsáveis pela criação de cada uma delas, Senhor Jesus Cristo, dando sabedoria, dando entendimento para criá-las e ensiná-las sobre o caminho correto, o caminho da verdade, sobre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, o seu povo, que nessa noite o Senhor venha falar com cada um de nós através da tua palavra, do teu evangelho, que não seja o homem, Senhor Jesus, mas seja o seu Espírito Santo nos aconselhando, nos ensinando sobre todas as coisas, pela tua palavra e pelo teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Aqui na minha Bíblia tem o título, Os Falsos Profetas. Amém? Capítulo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui Jesus vem nos aconselhando sobre os falsos profetas, sobre as falsas doutrinas, né? Ele fala que os falsos profetas vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, os falsos profetas, eles não vêm com uma aparência ruim, né? O nosso inimigo, ele não tem aquela aparência ruim que o povo fala, né? O povo fala sobre o diabo e logo pensa que ele tem uma cauda que pega fogo, que ele tem aquele tridente, que ele tem 2 chifres, né? Quando na verdade não é nada disso. O diabo, ele vem nos tentar e nos enganar através de uma boa aparência, né? Ele vem como ovelha, ele não vem como lobo, até porque ele vem para enganar. Se ele viesse de lobo, a gente não ia se aproximar dele, porque a gente sabe que ele iria fazer mal a cada um de nós, né? Mas como ele vem através de ovelha, ele engana, né? Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a palavra fala, assim o nosso inimigo também quer nos enganar. E a palavra fala que para a gente conhecer os falsos profetas são através dos frutos, né? Versículo 16. Versículo 16. Por seu fruto os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, não é pela aparência da pessoa que a gente vai julgar ela, não é pela aparência, mas é pelas obras, é pelos frutos, né? Então, qual é o fruto daquela pessoa que você está ouvindo? Você vira e mexe, você recebe conselhos. A todo instante, a gente recebe conselhos, né? Mas aquela pessoa que está nos aconselhando, que está conversando com a gente, qual é os frutos daquela pessoa? Aquela pessoa, ela tem frutos bons
o falso profeta, ele tem uma aparência boa, só que os frutos dele não são bons, né? Versículo 18, não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons, né? Então, a aparência daquela pessoa pode ser boa, né? Pode ser uma pessoa casta que você olha e fala assim, não, esse daí tem uma aparência muito boa, mas por dentro aquela pessoa é podre, por dentro aquela pessoa é ruim. Abram as suas Bíblias em Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Hoje, irmãos, os falsos profetas, eles não estão apenas nas igrejas, né? Hoje vai muito além disso. Antes, o povo achava, né, para mim não receber uma falsa doutrina, é só eu não frequentar outras igrejas, porque nas igrejas hoje tem realmente falsas doutrinas, né? É o dízimo, dar o seu tudo que você vai receber em dobro, você vai receber dobrado. Só se fala em bens materiais, em prosperar só nas coisas desse mundo, e palavras de vida eterna não existe, né? Mas a falsa doutrina não está limitado somente às igrejas, aí pelo contrário. A falsa doutrina e os falsos profetas, eles se espalharam pelo mundo, né? E hoje eles estão na rua, hoje eles estão na televisão, hoje eles estão nas redes sociais, no nosso celular. Eles podem estar até na nossa casa, até no nosso dia a dia, trazendo para a gente outra palavra, outros conselhos que não são os conselhos do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que ter noção que ao pegar o nosso celular, a gente pode estar recebendo uma falsa doutrina, um falso ensinamento, que ao ligar a nossa televisão, pode ser alguém tentando nos enganar, tentando tirar aquilo que a gente tem, o tesouro que a gente tem dentro de cada um de nós, né? E a gente recebe os conselhos ruins a todo instante, a todo momento. Aqui em Provérbios 16, no capítulo... Perdão, Provérbios 16, versículo 27. Amém? O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Então veja o que o versículo 28 fala, né? Que a pessoa difamadora separa os maiores amigos. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, né? Com aquilo que a gente vê. A gente não pode acreditar em tudo que se fala. Pelo contrário, a palavra fala que a gente tem que provar os espíritos, né? Então a gente tem que provar através da aparência, não, mas através dos frutos, através da obra, né? Porque o diabo, ao contrário do que muitos dizem, o diabo é bonito, né? A palavra fala que o diabo se transforma, se transfigura em anjo de luz, né? Um anjo de luz é feio, um anjo de luz deve ser muito lindo, né? A gente nunca viu um anjo, mas com certeza um anjo tem uma aparência muito boa, né? E a palavra fala, até mesmo quando Lúcifer foi criado, né, que a glória dele era muito grande, que ele era lindo, né? Tinha pedras preciosas e tal. Então a beleza dele era formidável. Mas por dentro dele se achou corrupção, se achou engano. E no finalzinho do versículo 28 fala: o difamador separa os maiores amigos, né? Então, veja que tem uma frase que o povo fala aí no mundo, que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, né? Então imagina que você ficar ouvindo o tempo todo mentira, você ficar ouvindo engano, aquilo lá vai gerar em você morte, aquilo lá em você não vai gerar coisas boas, né? Então, se a pessoa é uma difamadora, se a pessoa
ela é perversa e levanta a contenda, você tem que se afastar dela. Você não pode estar perto dela, né? E o que mais acontece é que as pessoas contam mentiras para cada um de nós. O mundo ele tem uma verdade que é totalmente diferente da nossa. O mundo chega para o cristão e julga o cristão e assola o cristão, e o mundo vem e conta a verdade do mundo. Qual que é a verdade do mundo? Ah, o cristão ele é preconceituoso. Ah, o cristão ele é radical. Ah, a sua fé, vocês acham que só vocês vão ser salvos, né? E não é bem assim, né? Na verdade, o cristão ele nunca vai ser um preconceituoso, né? Não é pelo fato da gente pregar contra o homossexualismo, não é o fato da gente pregar contra os ateus, não é o fato da gente pregar contra o pecado, contra as músicas mundanas, contra, enfim, diversas coisas. Isso não torna a gente preconceituoso. Pelo contrário, né? Diferente do preconceito, a gente tem um conceito. Então, o cristão jamais é preconceituoso. Na verdade, o cristão ele é conceituoso, né? O cristão ele tem um conceito, porque um preconceito ele é uma opinião que não está totalmente formada ainda. É uma opinião que facilmente ela vai ser mudada. É um preconceito. Eu tenho um preconceito sobre o homossexualismo. Então eu não entendo direito o que é o homossexualismo, mas eu não apoio. É um preconceito sobre aquilo lá. E o cristão não. O cristão ele tem um conceito sobre o homossexualismo. O cristão ele sabe de onde o homossexualismo vem, e ele sabe para onde o homossexualismo vai te levar. E assim é todos os outros pecados, assim é a prostituição, assim é os vícios, né? Então jamais a gente tem um preconceito, a gente tem um conceito, o que para eles pode ser pior ainda, né? Pior ainda, porque o conceito é uma coisa mais firme, é uma coisa que dificilmente vai tirar de nós. Por que que a gente tem esse conceito? Por que que a gente tem essa certeza? É porque a gente aprendeu através da palavra e do evangelho. Agora, julgam sempre a gente. O cristão é preconceituoso, o cristão é radical. Mas, na verdade, eles também não são radicais, né? Por que que eles não aceitam a palavra da verdade, já que eles não têm preconceito? Na verdade, eles têm preconceito, sim. Eles têm preconceito contra a nossa fé. O mundo está cheio de preconceito. A pessoa que na política ela é de direita, ela tem um preconceito sobre a pessoa de esquerda. E a pessoa de esquerda tem um preconceito sobre a de direita. A pessoa que defende que só pode ouvir samba, ela não vai muito com a cara da pessoa que só ouve rap. A pessoa que gosta de música popular não gosta da pessoa que ouve funk, entendeu? Então o mundo é cheio de preconceito, mas preconceituoso é o cristão. Coisa nenhuma, né? O cristão não é preconceituoso. O cristão ele tem um conceito. E, na verdade, o mundo ele assola a gente, julga a gente, né? O irmão Vero mesmo, hoje ele mandou mensagem falando de uma reportagem que ele tinha visto, né? De uma estátua que fizeram lá no Rio Grande do Sul, né? Uma estátua de Lúcifer, né? Fizeram uma estátua de Lúcifer para o adorar, né? Isso faz um mês mais ou menos. Foi um grupo de pessoas, né? Se eu não me engano, é a Nova Ordem de Lúcifer, o nome desse grupo aí, né? Então imagina, você tá lá na rua, passando por um lugar e daqui a pouco você vê uma praça do diabo, né? Uma praça não, uma estátua do diabo, né? O cristão olha para aquilo lá e o cristão não pode fazer nada, porque hoje o mundo prega a liberdade de expressão, nós temos liberdade de se expressar, né? E realmente o cristão olha para aquilo lá e nada podemos fazer, né? A gente está em casa, o nosso vizinho está ouvindo música alta, falando palavrão, falando um monte de besteira. O que o cristão pode fazer? O cristão não pode fazer nada. O cristão ele é contra, por exemplo, tatuagem. O cristão não gosta de tatuagem. Aí vem o filho e começa a fazer um monte de tatuagem, o filho descrente. O cristão pode fazer o quê? O cristão não pode fazer nada, porque ele tem a vida dele, ele tem a liberdade dele, é ele que faz as escolhas dele. O cristão é contra as drogas. Vem o filho e começa a usar droga, vem a filha e começa a usar droga. E o cristão de mãos atadas. Agora o cristão vai crer em Jesus, recebe a palavra e se converte. O cristão não pode ir todo culto para a igreja, porque aí o cristão é radical, porque aí o cristão é lelé da cuca, entendeu? O cristão não pode pregar
contra as coisas desse mundo aí, contra o pecado, porque o cristão é radical. O cristão não pode fazer nada, entendeu? Se o cristão vai todo dia para o culto, o cristão é lelé da cuca, e o mundo não aceita. E nós temos que aceitar tudo que o mundo impõe para a gente, né? Nós temos que aceitar tudo. Então, a opinião dos outros a gente tem que ouvir, né? Mas a nossa opinião o povo não aceita e se revolta contra nós, né? Se revolta contra a nossa fé, contra a nossa doutrina, e nos julga e tenta nos assolar. E aí a pior coisa, o pior erro de um cristão é buscar a aprovação do mundo. O mundo não vai nos aprovar. O mundo vai caçoar da gente, vai nos fazer de escória, o mundo vai nos julgar, o mundo vai tirar sarro da gente. E se o cristão ficar buscando a aprovação do mundo, a gente está perdido. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. O mundo, ele não entende a nossa linguagem. O mundo não entende, não compreende a nossa fé. As pessoas, elas não entendem os nossos costumes. Para eles é loucura. Para eles é fanatismo. Para eles a gente enlouqueceu, ficamos doidos, né? Para eles, a gente está numa bolha, no nosso mundinho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, não adianta a gente ficar se pegando com a opinião das pessoas do mundo. Não adianta a gente ficar ouvindo o conselho das pessoas do mundo, porque essas pessoas elas não têm a mente de Cristo. Essas pessoas elas não compreendem o Evangelho. Essas pessoas não vão engolir a gente, aceitar a gente, pelo contrário, né? As pessoas vão estar sempre contra nós e vão se revoltar contra a gente, na nossa casa, nossa família, principalmente as pessoas que estão próximas da gente, com a nossa maneira de se comportar, de agir, elas vão ser contras. E se a gente se importar com a opinião delas, se a gente se importar com os conselhos delas, a gente está perdido, pois a gente ouve conselho de quem é espiritual. A gente tem que ouvir conselho de quem tem boas obras, de quem apresenta bons frutos. É dessa pessoa que a gente tem que ouvir conselho. É dessa pessoa que a gente tem que olhar e falar assim, não, eu creio nessa palavra aí. Porque senão a gente vai ser enganado, né? Vai ser enganado. No celular, a gente vê a falsa doutrina. No celular, a gente vê falsidade. No celular, a gente vê mentira. No celular, a gente tenta colocar um pouquinho da luz do Evangelho através das pregações, né? Através de versículos, mas o povo não quer. A gente vê que os irmãos se esforçam para fazer os vídeos, né? E colocar nas redes sociais, e pouca gente vê, pouca gente se importa, mas qualquer besteira que qualquer outra pessoa coloca tem milhões e milhões de visualização, porque é isso que o povo procura, é isso que o povo quer. E quando você muda de vida, quando você é transformado pelo Senhor Jesus Cristo e começa a crer no Evangelho e espalhar esse Evangelho, você está errado. Eles vão te julgar e o diabo vai vir para cima de você. E ele vai usar os seus filhos, ele vai usar o seu cônjuge descrente, né? E vai tentar te assolar de todas as formas. A palavra fala que a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue. Nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o espírito que habita nelas, né? Então, o diabo, ele vem de toda forma tentar nos enganar. O diabo, ele vem e ele usa o WhatsApp, ele usa o Facebook, ele usa o Instagram, ele te manda mensagem, oi, sumida, quanto tempo que eu não te vejo, nossa, como seu filho cresceu, toma cuidado,
Toma cuidado que ali pode estar um enviado dele, porque ele usa as pessoas para nos enganar, para nos afligir. É assim que o diabo opera no mundo de hoje, não é apenas nas igrejas, mas é em todo lugar. Ele coloca um empecilho, ele coloca uma barreira, ele coloca uma pedra de tropeço para você tropeçar. E se sua fé não estiver firme, você ouve o conselho do diabo. Você ouve através da televisão, do celular, de tudo que é forma. Você ouve. E é isso que a gente tem que estar atento. É por isso que a gente tem que pedir sempre para o Senhor Jesus Cristo tirar o véu dos nossos olhos, para a gente conseguir enxergar todas as coisas, para a gente conseguir compreender e discernir tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é errado, e não se importar com os conselhos do mundo e nem com a opinião dos mundanos, porque para o mundo a gente é chacota mesmo, para o mundo a gente é escória, para o mundo a gente tá pirado, para o mundo a gente é radical, a gente é preconceituoso, mas a gente sabe quem a gente é. Nós sabemos da onde nós viemos e para onde a gente vai. A gente não é louco porque a gente procura primeiro as coisas espirituais e depois as carnais. A gente não é louco porque a gente não prioriza a nossa vida financeira, a nossa vida mundana, os bens materiais, e a gente prioriza juntar tesouros no céu. Pelo contrário, é que na verdade hoje o poste quer mijar no cachorro, né? As coisas se inverteram e o que é certo para o mundo, para Deus é totalmente errado. E o que para nós é errado, para eles é certo, vice-versa, né? Então, a gente tem que ouvir a palavra, o evangelho, e seguir os conselhos que o Senhor Jesus deixou para a gente, seguir os conselhos dos apóstolos, e na verdade nem se importar muito com os conselhos do ímpio, porque na verdade, na maioria das vezes, aquela pessoa, ela pode até ter uma aparência boa, você pode até gostar, considerar aquela pessoa, mas na verdade o diabo usa a boca dela, a vida dela, para te dar maus conselhos, para te levar para o buraco, para te levar para o erro, para o engano, para te embaraçar. Então é assim que as coisas acontecem hoje em dia. O diabo está em todo lugar, ele tenta de todas as formas destruir o cristão, afinal a gente está numa guerra, né? Jesus Cristo avisou que a gente estaria numa guerra, a gente estaria como peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. E nessa guerra, ele lança dardos, ele lança flechas, ninguém quer estar numa guerra. Uma guerra não é um ambiente bom, não é um ambiente para você descansar, não é um ambiente que você pode dormir sossegado, pelo contrário, você está numa luta constante, é o tempo todo luta. Você não pode dormir, você não pode vacilar, você tem que estar atento. No meio de uma guerra, onde Jesus Cristo ele deixou para a gente uma armadura. Então, ele deixou para a gente o escudo, que é para se defender. Ele deixou para a gente o capacete, que é para guardar a gente. Ele deixou as sandálias, a couraça, mas nessa guerra, ele também deixou a espada. E a espada não é para se defender. O escudo é para se defender, a armadura é para se defender, o capacete, as sandálias é para se defender. A espada, ela não é para se defender, a espada é para atacar. Então, o cristão, ele não apenas se defende, mas o cristão ele também ataca. A espada é a palavra de Deus, a palavra de Deus está aqui, para a gente usar ela. Então, quando o inimigo, quando o diabo quiser te atacar, estiver te oprimindo, você tem que tirar a espada da sua cinta, desembanhar ela e atacar, e usar a palavra da verdade. Porque imagina que você está numa guerra e você enfrenta um inimigo que só se defende. Para você é muito bom, para você é muito fácil, né? Ele não vai te fazer mal. O seu inimigo só vai se defender. Agora, imagine que você vai para uma guerra e você encontra um oponente bem armado e um oponente que tem uma espada, e aquela espada pode te ferir. Você não vai para cima dele de qualquer jeito. Você vai com calma. Então, muitas vezes, a gente está sendo oprimido, a gente está sendo assolado, oprimido pelo diabo, porque a gente não levantou a nossa espada, porque a gente não tirou a espada da nossa cinta. Então, imagine que você está numa guerra e você vê alguém pelado, nu. Você fala, aquilo dali é uma presa muito fácil, com esse daí eu faço o que eu quiser. Entendeu? Então é assim que os demônios veem um cristão que é displicente. É assim que os demônios veem um cristão que não tá armado, que não está
em posição de defesa, que está desatento, ele olha e fala assim, isso daí é uma presa fácil, e ele oprime você a todo instante, ele brinca com você, ele faz de você uma marionete na mão dele, ele faz de você o que quiser, e você fica ali, né, na mão dele. Agora, se você se arma, se você tem a sua armadura, o seu escudo, e você tem a sua espada, o nosso inimigo, ele sabe. E ele fala, com aquele dali eu tenho que ter mais cautela, porque ele está bem armado, ele pode me ferir, ele pode me causar prejuízo. E é assim que nós temos que estar. Então, a gente tem que lembrar, sim, que o cristão ele se defende, mas o cristão ele também tem uma arma poderosa, que pode causar danos ao reino das trevas, que pode causar dano para o inimigo, para o diabo, nosso adversário. Então a gente tem que usar e abusar da palavra, do evangelho, e usar isso daqui ao nosso favor. Se a espada só ficar na nossa cinta, ela não vai ter serventia. Jesus Cristo deu a espada para cada um de nós para a gente usar, né? Para a gente usar. Então, quando alguém vier te acusar, assolar a sua fé, te julgar, defenda a sua fé. Combate um bom combate. Não deixa o diabo assolar a sua vida, ele te condenar, entendeu? Por alguma atitude sua, por alguma falha sua, não deixa. Pelo contrário, combate o bom combate, né? Luta. Eu nunca vi um time de futebol vencer um jogo apenas se defendendo. Para um time fazer um gol, ele tem que atacar, né? Então, muitas vezes, a gente tem medo de levantar a espada e atacar, medo de ferir alguém, de machucar alguém, quando, na verdade, o diabo ele não tá com essa preocupação, não. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, né? E se a gente não ficar atento, ele consegue acabar com a nossa fé, ele consegue deixar a gente caído, abatido. Mas, se a gente ficar atento, bem armado, com a armadura de Deus sobre cada um de nós, a gente vai sair dessa guerra como vencedores. Então, quando o inimigo vier acusar a gente, quiser condenar a gente pela nossa fé, pela nossa maneira de se comportar, pela nossa maneira de agir, a gente tem que estar atento, bem atento. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus Cristo. O irmão Everaldo, vem aqui, meu irmão, ora e agradece ao Senhor Jesus Cristo.